Bom, pessoal, vamos então para a segunda parte dos nossos vídeos, tá? Da nossa última unidade do terceiro bimestre. Agora nós vamos falar a respeito de perímetro, ok? O que é o perímetro, pessoal? O perímetro, ele é a soma de todos os lados de uma figura, de um objeto plano, correto? Desde que seja plano. Então aqui nós temos já logo de cara o nosso primeiro exemplo. Olha só, o exemplo trata-se de um retângulo, correto? Um retângulo. Nesse retângulo nós temos que um dos lados é 4 centímetros e o outro lado é 3 centímetros, correto? E aí, pessoal, pergunta, qual é o perímetro desse retângulo? Qual seria o perímetro desse retângulo? Bom, mas o que é mesmo o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados, correto? Então, basta somarmos os 4 lados desse retângulo que nós vamos ter o perímetro dele, ok? Quais são as unidades, as medidas que nós temos aqui do perímetro, do retângulo? Temos aqui 3 centímetros, correto? Mais, lembrando que olha só, deixa eu até grifar aqui, a soma de todos os lados. Então, nós vamos somar todos os 4 lados. 3 centímetros mais, desse outro lado aqui nós temos 4 centímetros. Então, 3 mais 4, 7. Acabou, somamos todos os lados do nosso retângulo, ok? Claro que não, né, pessoal? O nosso retângulo, ele tem 4 lados e nós somamos apenas esse primeiro lado aqui com esse segundo lado. Temos que somar também esses outros 2 lados para completar, fechar a figura, né? Então, nós vamos somar. Qual que é a medida desse lado aqui em cima? A mesma daqui de baixo, né? 3 centímetros. Olha só, não está marcado, mas a gente consegue concluir que tem a mesma medida. Olha só, 3 centímetros, 3 centímetros, ok? Então, mais 3 centímetros e mais... O mesmo acontece desse outro lado aqui, né, pessoal? Não está marcado quantos centímetros tem, mas é bem visível que também é 4 centímetros. Então, mais 4 centímetros. Agora sim, olha só, estamos somando nossos 4 lados. Então, nós estamos fechando a figura completamente com todos os lados. Vamos à soma. 3 mais 4 dá 7 centímetros, com mais 3 centímetros, com mais 4 centímetros. Isso aqui, pessoal, nada mais é que uma expressão numérica, tá? A gente continua realizando, olha só. 7 mais 3, 10 centímetros, com mais 4 centímetros. E, finalmente, 10 com mais 4, temos um total de 14 centímetros. Perfeito? Então, olha só, 14 centímetros é o nosso perímetro, ok? É bem simples, pessoal. Qual é o perímetro, então, deste retângulo? O perímetro deste retângulo é 14 centímetros. Porque 3 mais 4 mais 3 mais 4 dá 14 centímetros. Professor, e se eu fizesse tudo de uma vez aqui, ó? 3 mais 4 dá 7, 7 mais 3, 10, mais 4, 14, colocar só o 14 aqui na frente, ao invés de fazer essa expressão numérica passo a passo? Sem problema nenhum, pessoal, não tem problema nenhum. Quanto a isso, é tranquilo. O professor colocou aqui para ficar mais fácil para vocês. Porém, pessoal, nem todos os exercícios vão parecer assim tão simples quando se trata de perímetro. Em algumas ocasiões, pode acontecer de aparecer assim: calcule o perímetro deste retângulo em metros. Em metros. Nossa, professor, mas aí não dá, porque está falando aqui que as unidades de medida dos lados deste retângulo estão em centímetros. Como que a gente vai calcular isso em metros? E aí vem o que o prof explicou para vocês na primeira parte da nossa aula, no primeiro vídeo. Eu expliquei para vocês que tem possibilidade sim de transformar o centímetro em metros. Ah, professor, agora eu entendi. Então eu tenho que transformar esses centímetros aqui em metros e depois calcular a soma de tudo? Pode fazer isso, mas o que o prof indica para vocês, que é ainda mais fácil, é o seguinte: você faz o perímetro em centímetros mesmo, olha só, faz igualzinho a gente fez aqui, porém agora no final, olha só, no final que nós temos 14 centímetros,
Aí sim, você transforma esse 14 centímetros em metros, ok? Aí você transforma ele em metros. E como nós vamos transformar 14 centímetros em metros? Bom, aí nós vamos precisar da nossa tabelinha. Olha só, estamos na casa dos centímetros, queremos ir para a casa dos metros. Vamos andar então duas casas para a direita. Ou para a esquerda? Para a esquerda, né? Olha só. Duas casas para a esquerda. Então nós vamos andar duas casas para a esquerda com a nossa vírgula. Como nós não temos vírgula, está aqui no último número, atrás do último número. Toda vez que não tem vírgula, a vírgula está atrás do último número. Vamos andar duas casas para a esquerda. Duas. Ficou na frente do 1 aqui, correto? Então ficou vírgula 14. Completamos então com 0. Portanto, a nossa resposta é 0,14 metros. Ah, professor, e sempre vai estar assim o perímetro? Vai estar em centímetros e pedir a resposta em metros? Não necessariamente. Pode ser que aconteça de uma figura geométrica estar em hectômetro e pedir a resposta em milímetro. Pode ser que esteja em metros e peça a resposta em quilômetros. Por isso eu mostrei para vocês como faz para transformar todas essas unidades em medida de comprimento. Beleza? Isso aqui que o prof colocou é só um exemplo a respeito do perímetro, que pode acontecer de as medidas estarem em centímetros e pedir o perímetro em metros. Não tem problema, a gente simplesmente calcula tudo normal e aí lá no final, na resposta, a gente transforma aquela resposta que está em centímetros para metros ou para a unidade de medida que estiver pedindo. Ok, pessoal? Então, essa é a segunda parte dos nossos vídeos, da nossa aula do dia 14, falando a respeito de perímetro. O perímetro, ele é bem simples, pessoal, é bem simples mesmo. Basta você entender o seguinte, que perímetro é a soma de todos os lados. No caso do retângulo, são 4 lados, então você vai somar 4 medidas. Se fosse um triângulo, você iria somar só 3 medidas, né? Que o triângulo só tem 3 lados. Se fosse um octógono, que tem 8 lados, você teria que somar todos os 8 lados. Um hexágono, você teria que somar todos os 6 lados. E assim sucessivamente, beleza? Então, o que é o nosso perímetro? A soma de todos os lados, independente de quantos lados tiver. Se tiver 1000 lados, você vai ter que somar os 1000 lados para achar a resposta aqui do seu perímetro. E se porventura a unidade de medida tiver em centímetros, ou em metros, ou em qualquer uma das unidades, e pedir para você transformar em outra unidade, você simplesmente vai usar a técnica que nós aprendemos na primeira parte do nosso vídeo, usando a tabelinha. Por isso vai ser muito importante que você tenha essa tabela em mãos. Copie tudo isso no seu caderno, tá? Essa aqui que foi a primeira parte e agora essa aqui que é a segunda parte, com todas as explicações para que você não perca nenhum passo a passo. E a tabela vai ser muito importante para você poder realizar os exercícios aí, tá bom, pessoal? Então, um abraço e daqui a pouco eu posto a terceira parte do nosso vídeo, falando agora sobre metros, sobre centímetros, sobre quilômetros, especialmente agora não mais sobre perímetro, mas sobre as áreas das figuras. Até mais!